Quando eu ainda trabalhava no mundo corporativo, isso vai para uns 27, 28 anos, eu trabalhava numa empresa que na época era o segundo maior banco privado do país, perdendo apenas para o Bradesco. Eu tinha alguns clientes, e entre os clientes eu tinha um pai e um filho que eram da maçonaria, Palácio Central, ali no centro do Rio de Janeiro. O pai era venerável, era grão-mestre, e o filho estava caminhando para esse grau. E uma das coisas que me chamava a atenção na época, era a afinidade, a dedicação que eles tinham com a instituição. Eu me lembro que eu fui convidado, na época eu era gerente no banco, e eu fui convidado por eles para participar da maçonaria. Conversei com Ana, entendemos que não era a praia da gente. A gente serve Jesus, não precisaria caminhar por outros lados. Mas o que me chamava a atenção é que todas as vezes, e eu estava com eles todas as semanas, eles falavam da maçonaria, falavam do que acontecia lá para mim, e vibravam com aquilo. Tinha um cliente que era do Rotary Club, e da mesma forma, o Rotary também é um movimento de fraternidade. Eles vibravam, falavam dos irmãos, falavam dos cuidados, falavam das ações, e eu achava aquilo tão interessante, tão importante, que eu ficava encantado com a facilidade que as pessoas tinham de se envolver emocional e pragmaticamente nas instituições onde eles estavam inseridos, como eles defendiam aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque 28 anos se passaram, nós caminhamos no Evangelho, caminhamos em instituições como o seminário, caminhamos na igreja, conhecemos muitos pastores, não apenas da nossa denominação, mas de outras tantas denominações. Eu tenho grandes amigos na Assembleia de Deus, tenho amigos na igreja congregacional, tenho inclusive parentes que são pastores na igreja congregacional, e a retórica é sempre a mesma, a palavra é sempre a mesma. As pessoas não estão levando a igreja a sério. As pessoas não estão levando a igreja a sério. A igreja é apenas um momento onde as pessoas vão ou para um movimento litúrgico ou para verem os amigos, mas não estão levando a igreja a sério. Há uma crise nacional de liderança na igreja. Isso não é uma coisa que acontece agora. Isso é historicamente comprovado. Há uma série de situações, como pessoas que só se envolvem em atividades na igreja quando elas têm que participar da atividade. Quando não participam, elas não vêm para os cultos, elas não ajudam. O déficit de compromisso com os dízimos e com as ofertas é assustador. Os fiéis não são fiéis naquilo que deveriam ser, nem por uma questão estatutária, quanto mais por uma questão bíblica. Muitos, irmãos, isso não é um sintoma da pandemia, não, tá? Muitos pastores, conversando com eles, têm tido dificuldades complicadas na igreja. Algumas igrejas já não têm mais jovens, algumas igrejas já não têm mais adolescentes. Fazendo a divulgação do Confratim, alguns pastores me falaram: pastor, nós não temos adolescentes na igreja, nós não temos ministério de adolescentes na igreja. E aí eu estou falando da nossa denominação, tá? Porque eu fiz o convite aos pastores da nossa denominação. Nós não temos. E aí, quando eu olho para a nossa igreja, isso me preocupa. Não o fato de termos ou não termos adolescentes, porque Deus tem nos abençoado, termos ou não termos jovens, porque, graças a Deus, nós somos uma igreja centrada nesses níveis de faixa etária, graças a Deus por isso. Mas me preocupa, como cristão, observar o mundo cristão, o mundo evangélico à nossa volta, e perceber que lá fora
Em instituições como estas que eu citei e outras mais, as pessoas são muito mais dedicadas, comprometidas do que na Igreja de Cristo Jesus. E já há bastante tempo eu venho pensando sobre isso, observando, conversando, analisando, orando menos do que pensando mais, obviamente, não tem por que ser hipócrita, não? Até porque não é uma questão que carece exclusivamente de oração, mas também de reflexão, de análise, e pensando o que a gente pode fazer, né, para trabalhar isso na igreja. Há algum tempo eu já venho conversando com o pastor Roberto sobre isso, né? E com outros pastores, pensei inclusive em criar um movimento de pastores aqui em São Gonçalo, para que a gente não apenas ore, mas pense um pouquinho e troque experiência a respeito do que está acontecendo com as nossas igrejas, não? É claro, a pandemia também contribuiu muito para algumas coisas, mas isso é mais antigo do que a pandemia. E aí, irmãos, orando, conversando com o pastor Roberto, pensando um pouquinho, né, chegou o momento de nós pensarmos sobre a igreja. E aí Deus me deu um tema para trabalhar com a igreja, um tema geral que nós vamos trabalhar durante esse mês, e o tema é: por que devo me importar com a igreja? Por que eu devo me importar com a igreja? A gente ouve muitas coisas. A igreja está assim, a igreja está assada, não é mais a mesma, nunca será. A igreja é uma instituição dinâmica, nunca será. Se uma igreja for a mesma, com o mesmo perfil da sua fundação até agora, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se ela mantiver a mesma membresia, se ela mantiver o mesmo perfil litúrgico, se ela mantiver a mesma quantidade de pessoas, sem se preocupar em crescer, alguma coisa está errada. Não está correto isso. O Espírito Santo não está trabalhando na igreja, porque a igreja é uma instituição dinâmica. Por que devo me importar com a igreja? Quando a igreja, na verdade, para mim, é apenas um ambiente de amizade, de fraternidade, eu penso, irmãos, que nós devemos refletir um pouco sobre isso, pensar bastante sobre isso, pensar sobre a nossa relação com a igreja e o que de fato a igreja significa para a gente. E é óbvio que o tema geral nos permite subtemas. E o que nós vamos conversar com os irmãos hoje é exatamente um subtema. Por que devo me importar com a igreja? E o primeiro subtema da nossa reflexão é: me importo com a igreja porque ela é a casa de Deus. E aí eu queria chamar você para o Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 17. Me importo com a igreja porque ela é a casa de Deus, e eu não sei o que significa isso para você. Não sei se para você ser a casa de Deus significa a mesma coisa que ser a sua casa, ou que ser a sua universidade, ou ser o seu trabalho. Eu penso que não. Eu penso que não. Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 28, do verso 10 ao verso 17. Você pode acompanhar aqui no telão, ou pode acompanhar na sua versão. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência esta terra em que estás deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi.
Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E cheio de temor disse: como este lugar é terrível! Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos concedido. Pedimos a graça do Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações e nós possamos realmente praticar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Esta expressão saindo da boca de Jacó tem um significado muito importante, considerando o caráter, o nível moral e espiritual de Jacó, que nós conhecemos muito bem. Até mesmo o seu nome, o enganador, o suplantador. Quando Jacó chega a essa conclusão, a gente precisa parar para pensar, porque ela é a expressão da boca de um homem cujo perfil moral era duvidoso. Lendo o texto e pensando, porque eu devo me importar com a igreja, eu me importo com a igreja porque ela é a casa de Deus, eu me lembro que, quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, ele perguntou isso: quem vocês pensam que eu sou? Quem os homens estão falando? Foi a primeira pergunta de Jesus. Depois ele pergunta: e vocês? E Pedro fala: tu és Pedro, Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus retruca: Pedro, você teve uma revelação do céu, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha igreja. Por mais que a gente, e essa é uma experiência muito singular, por mais que a gente pense que a gente tem o compromisso de conduzir a igreja a partir das nossas experiências, das nossas competências, e as temos e são legítimas, o máximo que nós fazemos é contribuir para que a igreja caminhe, porque, de fato, quem dá a direção da igreja e quem diz como a igreja tem que caminhar é Cristo, Senhor da igreja. Por que ele faz isso? Porque em momento nenhum ele deixou de ter a certeza dita por ele mesmo de que a igreja é dele, é construída por ele e possui o perfil que ele estabeleceu. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. O que significa para a gente, irmãos? Nós temos aqui 5 proposições com relação a essa fala de Jacó e a informação de Jesus a respeito do que lhe pertence, que é a igreja. Vamos considerá-las. Primeira consideração: a casa de Deus é o lugar onde os anjos de Deus estão presentes nos observando. Lembra? Os anjos sobem, os anjos descem, em cima está Deus. Eu fico pensando, irmãos, como nos é faltosa a ideia de que neste momento aqui, com este grupo reduzido em função do momento que nós estamos vivendo, e não há nenhum problema nisso, como nós não nos atentamos para o fato de que os anjos de Deus estão presentes aqui. Os anjos de Deus estão aqui nesse lugar, nos observando, prestando atenção em cada um de nós. E quando nós vamos para as nossas casas, quando nós vamos para os nossos trabalhos, quando nós vamos para a universidade, quando nós vamos para o ensino médio, enfim, para onde nós formos, os anjos de Deus estão conosco. A Bíblia fala isso, ele está ao nosso redor, nos protegendo. Eles são ministro de Deus a nosso serviço. Isso deveria, pelo menos, trazer temor para o nosso coração. Isso deveria trazer temor para o nosso coração. Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, talvez os nossos adolescentes e jovens nunca tenham lido esse livro, Foge, Nick, Foge. Nick Cruz foi ganho para Cristo
e ele era um rapaz muito drogado. David Wilkerson fez um trabalho muito bonito, Ser Desafio Jovem. E quando o Nick ele aceitou Cristo como Salvador, ele continuou a sua vida de drogado. E no livro dele, ele conta que quando ele ia usar as drogas, ele sentia que tinha alguém olhando ele, observando ele. E ele ficava desesperado, porque ele não via ninguém. Mas aonde ele ia, ele sentia que tinha alguém caminhando com ele, alguém do lado dele, prestando atenção nele, olhando para ele. Por fim, a pressão da presença dos anjos foi tão grande que ele largou as drogas e falou, não tem como mais usar, e se tornou depois um grande pregador, escreveu o livro Foge, Nick, Foge, que eu aconselho os nossos jovens e adolescentes a baixar, talvez tenha em PDF, e leia esse livro. A casa de Deus é o lugar onde os anjos estão presentes, nos observando. Tudo que você fala, suas emoções, seus sentimentos, tudo que você faz, aquelas práticas pecaminosas que você pensa que ninguém está vendo. Deixe-me te falar uma coisa curiosa. Não existe dimensão geográfica para o pecado. O que eu quero dizer com isso? Você pode sair daqui e ir para a Alemanha, dizendo assim, eu vou para a Alemanha, porque lá eu posso pecar. Não tem ninguém da igreja lá, ninguém tem dinheiro para ir para lá. A gente vai saber. A gente vai saber. Coisas que você faz na faculdade, coisas que você faz no trabalho, chega ao conhecimento da igreja. Chega ao conhecimento da igreja. Porque não há geografia para o pecado. E o Senhor da igreja comunica à igreja aquilo que a igreja faz. Por quê? Porque os anjos estão vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Segunda proposição, a casa de Deus é o lugar onde Deus se manifesta, faz promessas e cumpre. Lembra que o texto diz, eu não vou deixar você até que se cumpra todas as promessas que eu fiz a você. Deus prometeu muitas coisas para a gente. Prometeu cuidar da gente. Prometeu nos abençoar. Prometeu voltar. É aqui dentro, irmãos, que nós tornamos conhecida e não nos deixamos esquecer as promessas de Deus. Nós falamos disso, nós propomos isso, nós lemos isso. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós falamos das promessas de Deus. A igreja é o lugar onde as promessas são evidenciadas, são informadas, são acreditadas e são cumpridas. É aqui que a gente vê a manifestação da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Eu, às vezes, olho para as pessoas e vejo as pessoas dizerem o seguinte, eu creio em Deus, eu creio na promessa de Deus, eu creio que o Senhor vai nos abençoar, e a pessoa vem aqui para frente, ou vai para a classe da Escola Bíblica Dominical, ou vai para uma conversa com os amigos e fala a mesma coisa. No primeiro problema, a pessoa desmonta. Entra em angústia, e aí faz o caminho contrário de todas as suas proposições, de todas as suas convicções, de todas as suas informações. O caminho contrário de tudo aquilo que falou. Tudo aquilo que falou. Não pode. Não pode. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Eu sei, eu não estou dizendo para você que você não deve se preocupar, que você não pode, nada disso, você é perfeitamente normal. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se Deus te prometeu a salvação do seu filho, a salvação da sua esposa, a salvação do seu marido, se Deus te prometeu um emprego, se Deus te prometeu a cura, se Deus prometeu te abençoar, Ele vai cumprir. Ele não é homem, nem filho do homem, para que minta.
Não há nenhuma possibilidade na história da humanidade dele ter falado alguma coisa e não ter cumprido. Se não cumpriu ainda é porque não está no tempo determinado, mas ele vai cumprir. Eu não te deixarei enquanto eu não cumprir tudo aquilo que eu prometi para você. Isso deve trazer paz ao nosso coração. Terceiro, a casa de Deus é o lugar onde Deus nos abençoa para que possamos abençoar as pessoas com as bênçãos que somos abençoados. Quando Paulo fala do Deus de toda consolação, ele fala que Deus nos consola em todas as tribulações, para que nós tenhamos condição de consolar aqueles que estão passando por tribulação. As bênçãos de Deus, o conforto de Deus, o cuidado de Deus não termina em mim. Eu sou apenas um canal. Eu recebo bênção para abençoar as pessoas com as mesmas bênçãos que eu sou abençoado. Por isso eu não consigo entender, irmãos. Nunca entendi. Por que nós não nos preocupamos em trabalhar, tornar os nossos cultos, os nossos momentos, em momentos e cultos de preocupação para a conversão das pessoas? Algumas pessoas, isso é lamentável, parece que não querem que a igreja cresça. Não apenas quantitativamente, mas qualitativamente. Parece que algumas pessoas se acomodaram naquele ambiente e não querem que a igreja melhore, que a igreja cresça. Se nós fizermos isso, nós estamos retendo a bênção em nós. A minha alegria não pode ser um fim em si mesmo. Ela tem que ser um instrumento de contágio para as pessoas que não estão alegres. Nós somos abençoados, sim, somos. Mas para quê? Para quê? Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fui numa igreja, na verdade fui até para tentar fechar um negócio lá com a igreja, não tinha absolutamente nada a ver com o culto, mas o culto estava acontecendo e eu tive que esperar, obviamente tive que esperar. E aí eu prestei atenção, fiquei lá quietinho, sentado, prestando atenção. Aí o pastor faz a seguinte solicitação: os irmãos que estão desempregados, venham à frente para nós orarmos por vocês. Aí foi um grupo de irmãos lá na frente. O pastor orou, abençoou, os irmãos voltaram. Aí o pastor falou: agora os irmãos que estão com problemas familiares, venham à frente. Veio um grupo lá na frente, só que eu percebi que era o mesmo grupo. Aí orou para que Deus abençoe os familiares. Voltaram. Os irmãos que estão com alguma doença, ou sua, ou de familiares, venham aqui à frente para orar. Aí veio aquele grupo. Era o mesmo grupo. E eu achei interessante aquilo. E aquilo foi caminhando, né? E cada oração específica era o mesmo grupo que vinha. Aí eu fiquei pensando, falei: Jesus, o que essas pessoas estão pensando a respeito da igreja? Eu não estou dizendo, irmãos, que a igreja não é um lugar para a gente orar pelas pessoas. Eu não estou falando absolutamente nada disso. Essa é uma atividade da igreja, nós devemos fazer isso, e temos que fazer isso, o Senhor nos orienta a fazer isso. Mas o que eu acho interessante é como a comunidade, como a igreja, olha para a igreja. Algumas pessoas são capazes de passar a vida toda convidando o seu vizinho para vir à igreja ouvir o pastor pregar, mas não pregam para ela. Algumas pessoas são capazes de, ligar para o pastor todos os dias, para o pastor fazer uma visita ao seu vizinho que está com problema, mas ele não faz. Ele não faz. Nós precisamos entender que a bênção de Deus não termina em mim. Eu sou um canal da graça de Deus. Eu fui salvo para levar pessoas à salvação em Cristo Jesus. Paulo fala isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, nos entregou a palavra da reconciliação. A graça não pode terminar em mim.
Eu sou o canal através do qual Deus vai se manifestar às pessoas que precisam da graça. Então, a igreja é o lugar onde Deus nos abençoa, para que possamos abençoar as pessoas com as bênçãos que somos abençoados. Quarto, a igreja é o lugar onde Deus nos ensina como devemos obedecê-lo e como devemos desenvolver nossas relações com os nossos irmãos. Meus irmãos, o Evangelho não é uma proposta mágica de Deus para a solução de problemas. Pelo contrário, né? O próprio Cristo falou, vocês terão dificuldades. Vocês terão dificuldades. Hoje à noite nós vamos falar sobre 5 sinais que mostram o retorno de Cristo. Um dos sinais, perseguição aos cristãos, que já está acontecendo em muitos países. O Cristo nunca nos prometeu bonança, Ele prometeu cuidado, prometeu nos ajudar, estar conosco. E aí eu percebo que muitos de nós definimos a presença de Deus com um choro. Se eu chorei, se eu convulsionei, então Deus está presente. Se eu me arrepiei, no momento do louvor, Deus está presente, desconhecendo completamente a estrutura psicológica do ser humano. É uma compreensão comum. É uma compreensão comum. Porém, quando você vai ler os evangelhos, vai ler as cartas, você entende que o Evangelho e as cartas nos propõem é compromisso, responsabilidade, atitude, envolvimento com a obra. O culto é resultado de todo esse compromisso que a gente tem. A adoração é maravilhosa, Deus se faz presente em nosso meio. Eu acabei de dizer que Deus está se manifestando de forma a nos abençoar e confirmar as suas promessas. Não há absolutamente nenhuma mentira disso. Mas como é que eu vivo as minhas relações com Deus e com as pessoas? De forma emocional, de forma mágica, achando que eu vou orar e Deus vai me fazer ser responsável, achando que eu vou orar e Deus vai me fazer ser comprometido. Eu me lembro de uma charge, né, muito interessante. Vocês devem ter visto isso também, principalmente a garotada aí, né? Onde o jovem foi lá, né, dobrou o joelho, ele tinha que fazer uma prova, né? E orou, Senhor, me ajuda a passar na prova. Aí a charge mostra Deus dando um livro para ele, vai estudar que eu vou te abençoar. As coisas não caem prontas do céu, irmãos. Ele nos chama para a responsabilidade, para o compromisso, para o envolvimento responsável com as obras. Isso implica, irmãos, e muitas das vezes nós temos que mortificar a nossa carne, mortificar os nossos pensamentos, mortificar as nossas opiniões, mortificar os nossos sentimentos malignos, perversos, carnais. Isso significa morrer para cumprir o que a Escritura Sagrada nos diz. A Escritura nos manda fazer muitas coisas e nós não fazemos, nós substituímos o que deveríamos fazer pelos momentos de emoções, de liturgia, de culto, de lágrimas, de movimentos que não geram cristãos fiéis. Há muitas coisas que nós precisamos conhecer para praticar. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns mandamentos para que nós entendamos o que o Senhor quer de nós. Vou pedir que coloque, por favor, os textos bíblicos, por gentileza. Primeiro texto. Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos maltratam. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais,
deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição, todo tipo de impureza ou cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmos. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. Não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. É isso que ele nos mandou fazer. Vocês viram que todas as citações têm texto bíblico. É isso que ele nos ensina. É dessa forma que precisamos caminhar. Qualquer coisa contrário a isso é pecado. É desobediência à palavra de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós trocamos os mandamentos pelas nossas emoções. É interessante que parece que a gente consegue ler os pensamentos. Uma das defesas do desobediente é acusar o outro de desobediência, mas ele também não pratica e justifica a não prática pela não prática do outro. A igreja é o lugar onde Deus nos ensina como devemos obedecê-lo e como devemos desenvolver as nossas relações com os nossos irmãos. Isso e muito mais está na Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Por fim, a igreja é a porta do céu. A porta do céu. Nosso amigo Jacó fala isso. A porta do céu. É aqui, irmãos, é aqui que nós caminhamos para a eternidade. É aqui que nós nos envolvemos com o mundo espiritual. É aqui que nós recebemos a presença e todo o séquito, tudo aquilo que acompanha Deus manifestado em nosso meio. Mas sabe o que me chama a atenção para a gente encerrar a nossa conversa? É o que Jacó fala no verso 16. Ele diz, rapaz, isso aqui é tremendo, isso aqui é fantástico.
Isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é terrível, isso aqui é a porta do céu. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Jacó é um dos patriarcas. Você vê que a promessa dele é: farei de você uma grande nação. Ele era um homem que tinha a promessa de prosperidade, mas ele não sabia o significado, o valor e a importância da casa de Deus. O que a gente aprende com isso, irmãos? É possível estarmos na casa de Deus e não sabermos o seu significado, nem tampouco a sua importância. É possível estarmos cantando aqui, é possível estarmos pregando aqui, é possível estarmos dirigindo o culto aqui, é possível estar fazendo tudo o que a igreja faz, e é bonito, e é bacana, e não sabermos o que significa a casa de Deus. Por que devo me importar com a igreja? Porque é o lugar onde Deus, os anjos de Deus estão nos observando. Porque é o lugar onde Deus se manifesta, faz as suas promessas e cumpre. Porque é o lugar onde Deus nos abençoa, para que possamos abençoar os outros com as bênçãos que nós somos abençoados. Porque é o lugar onde Deus ensina como devemos obedecê-lo e como devemos viver as nossas relações uns com os outros. Porque é a porta do céu. Olha para você, querido, e para a sua vida. O que você pensa a respeito da igreja? Porque a igreja não vai deixar de ser o que é, porque você não acredita nela, ou porque você pensa diferente, ou porque você desejaria que ela fosse do jeito que você gosta. Não. Ela é de Cristo e é Ele quem define o perfil da igreja. Por que eu devo me importar com a igreja? Porque ela é a casa de Deus. Amém?